Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. A paz do Senhor, meus irmãos. Nesta semana vamos fazer um resumo da última lição do trimestre, a de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. Vamos ver como se dá o nascimento do novo homem, como é a justificação do novo homem e como se dá o processo de santificação. Fique com a gente, vamos estudar juntos esta maravilhosa lição. Fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. O textuário desta lição está em Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 3, e versículo 1 ao 16. Não vamos ler para não ocupar muito tempo dos irmãos. O versículo 16, textuário da Bíblia, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui o autor não consegue narrar em palavras, ele achou uma certa dificuldade em expressar o grande amor de Deus pela humanidade. Aqui quando diz, porque Deus amou o mundo, nós vimos na Bíblia 3 tipos de mundo. E nesse versículo 16 de João, capítulo 3 e versículo 16, nós vimos a palavra mundo como humanidade, como ser humano, eu e você, a humanidade. Deus amou o mundo, Deus amou eu e você, de tal maneira, todo aquele que nele crê. A conversão já começa com a fé. Há alguns que dizem que a fé e o arrependimento, eles não sabem dizer qual exatamente vem primeiro, se a fé ou o arrependimento. Mas o fato é que a fé é brotada na vida da pessoa ao ouvir a palavra ou ler a palavra, é brotada em si, no seu espírito, a fé. Com essa fé vem o arrependimento. Podemos dizer que são coisas instantâneas, fé e arrependimento, porque brota a fé mediante ao ouvir a palavra, ao ler a palavra. Então o Espírito Santo coloca a fé dentro da pessoa. Tendo a fé, então vem o arrependimento. Com o arrependimento, a conversão. E através da conversão, os outros elementos. O texto nos diz, estamos falando de João, capítulo 3, do verso 1 ao 16. Para não ocupar muito tempo, estamos tomando primeiro o versículo 16 apenas, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Havia necessidade de Jesus vir e se entregar e morrer por nós? Não, mas Ele quis. Jesus quis se entregar por mim e por você. Então Deus amou a mim e a você de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui, porque aqui o que interessa mesmo é o novo nascimento, o novo homem. Aqui fala de regeneração. Nós primeiros fomos gerados, depois há uma regeneração. Por que não dizer que fomos criados de novo? Um novo ser, o nascimento do novo homem. Jesus explicou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Nicodemos não entendia, achava que tinha que voltar ao ventre da mãe e nascer novamente. E Jesus explicava a Nicodemos que era necessário ele nascer espiritualmente. E quando isto acontece, quando o Espírito Santo regenera o homem, então ele nasce novamente. Porque Jesus disse para aqueles homens,
Deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. O que Jesus estava dizendo? Deixa aqueles que estão mortos espiritualmente enterrar os outros mortos que também estão mortos espiritualmente. Quer dizer, eles não estão vivos para com Deus. Eles são criaturas de Deus, não são filhos, são geração, não são pessoas filhas de Deus, adotadas, regeneradas. Não deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, né? Falando de morte espiritual, daqueles que andam para cá e para lá, os mortos espiritualmente, que não têm comunhão com Deus. Então são os mortos espirituais, ainda falta-lhes o novo nascimento. Deus planejou o novo nascimento do homem para que todos sejam nascidos de Deus. Ele programou isso desde antes da fundação do mundo. E daí você vai perguntar, mas o homem ainda não existia antes da fundação do mundo. Daí nós aprendemos sobre a onisciência de Deus, que o pecado do homem, o pecado original do homem, não pegou Deus de surpresa. Antes mesmo de ter criado o homem, ele já criou um plano de salvação. Ele já sabia que o homem iria pecar e que necessitaria de um plano de salvação. Então, antes da fundação do mundo, Deus já preparou esse plano para que o homem nascesse de Deus e fosse regenerado. Nós vimos aqui os elementos que envolvem a salvação. Nascido da água. Nós vimos a importância do batismo como um testemunho público que o novo convertido dá diante da igreja que ele pertence, da congregação, um ato diante da comunidade, que ele crê em Jesus, que ele vai servir a Deus naquela congregação, um ato de fé. O batismo não é para salvação, mas ele, uma vez salvo, ele precisa ser batizado para dar esse testemunho público que ele aceitou Jesus, que ele crê na salvação preparada por Jesus. Nós vimos a necessidade de ser nascido do Espírito. O Espírito Santo é que coloca em nosso coração essa regeneração, esse ato regenerador que nos transforma. E a partir daí temos também uma coisa muito importante, que quando a pessoa não está salva, ela é inimiga de Deus, por causa do pecado original. A pessoa pode ser boazinha, ela pode ser daquela pessoa exemplar, um chefe de família, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, exemplo para a família, exemplo para a esposa, né? E fazendo boas obras, inclusive, né? Muitos acham que com isso eles estão salvos, como se tivesse comprado a sua salvação. E a Bíblia nos diz que, devido ao pecado original, nós somos inimigos de Deus. Todo homem já nasce com o pecado original. Então há uma necessidade de uma reconciliação. Então, a partir da conversão, Deus também nos dá esta bênção chamada de reconciliação. É uma espécie de religação do homem com Deus, de Deus com o homem. A inimizade que havia entre Deus e o homem, agora ela é quebrada. Agora Deus é amigo do homem, o homem é amigo de Deus, como Abraão. A justificação do novo homem. Como já disse, não adianta boas obras, não adianta ser exemplar. Claro que é bom ser justo, ser exemplar, ser tudo isso. Tem pessoas que não são salvas e são pessoas exemplares. Mas fazer isto para ser salvo, a pessoa só é salva mediante a fé no sacrifício do Calvário de Jesus. Aí então ela é salva. Aí então ela é justificada. A justificação nada mais é do que Deus vendo o homem através de Jesus. Como se Deus estivesse olhando para você através de Jesus. Jesus no meio. Jesus está aqui no meio. Deus olha, vê primeiro Jesus, os méritos de Jesus, o que ele fez, o sacrifício que ele fez.
Deus vê então através de Jesus a você. E é como se você nunca tivesse pecado. Deus vê você limpo. Então esta é a justificação. Você está santificado diante de Deus. Vamos falar mais adiante sobre isso. A maravilhosa doutrina da justificação. Como já vimos, a justificação é aquela maneira que Deus tem de olhar para nós através de Jesus. Então a justiça de Cristo muda por completo a nossa situação jurídica, a situação jurídica do réu, que somos nós antes de aceitar a Cristo. Então agora passamos a ser justos diante de Deus, como se nunca tivesse pecado. A santificação do novo homem. Será que é possível nós ter uma vida perfeita aqui na Terra? A Bíblia nos pede isso, perfeição, sede perfeitos. Mas isto é possível? Não é. Mas buscar a santificação de uma tal maneira que nós alcancemos um patamar cada vez maior de santificação até nós chegar a uma plenitude de varão perfeito, isto torna-se necessário e Deus requer isso de nós. Falando em santificação, nós vimos ela em algumas etapas, mas vamos falar de duas. Santificação quando você aceita Jesus como Salvador. Santificação instantânea. Você na mesma hora já está decretado santo diante de Deus, porque você reconheceu os seus pecados, aceitou Jesus, você já é santo. Temos também a santificação progressiva. Então você vai buscando, vai deixando de fazer coisas erradas que você fazia antes, coisas que você achava que eram certas e depois descobriu que não era. Você vai fazendo a coisa certa, você vai estudando a Bíblia, vai lendo a Bíblia e vai vendo o que é certo e o que é errado e vai procurando estar mais agradando a Deus cada vez mais. Então, progressivamente, você vai se santificando mais e mais. Então, temos a santificação instantânea, quando aceita Jesus, e a santificação progressiva, que é aquela que você busca na oração, na leitura da palavra, na comunhão com Deus, no culto de oração, na escola bíblica dominical, enfim, na consagração. Então você busca sempre essa santificação e ela é progressiva até alcançar a plenitude, porque o apóstolo Paulo ele disse que um dia nós vamos ter um corpo glorificado, vamos ter um corpo incorruptível. Então isso significa que o nosso corpo aqui na Terra, ele ainda é um corpo corruptível, ele ainda é um corpo sujeito ao pecado, sujeito não, ele é inclinado mesmo ao pecado. Então por isso temos que buscar fazer a nossa parte quanto à santificação progressiva. Então, meus irmãos, há tantos elementos que envolve a salvação, que nós podemos dizer que o novo homem, o ápice dessa salvação do novo homem é a glorificação. O que é a glorificação? É o ápice da salvação por ocasião da sua partida individual ou do arrebatamento da igreja. Então, nós teremos um corpo glorificado, não estará mais sujeito às inclinações aqui da terra. Então, a glorificação é a coisa mais que fecha, vamos dizer assim, que fecha a salvação de nossas almas, né? Então, podemos dizer que o homem novo mesmo, se dará nesse momento, onde as coisas aqui da carne, aqui da terra, aqui da carne, né, não terão mais força sobre nós. Então o ápice mesmo é a glorificação. Alguns benefícios quanto à justificação. Um novo relacionamento junto a Deus. Um novo relacionamento quanto à culpa pessoal. Um novo relacionamento quanto ao futuro. Em outras palavras,
regeneração, podemos dizer que seria como renascer, ressuscitar o homem. A natureza de Deus, a partir de agora, nasce dentro desse homem. E a natureza humana, ela aos poucos, mediante a santificação, vai sendo pisada, vai sendo deixada de lado. Meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que possamos cada dia mais servir e adorar esse Deus maravilhoso que guarda a nossa vida, que cuida de nós, que não deixa nenhum mal atingir a nossa tenda. Que você possa crescer na santificação, se lembrar que você é regenerado, que você é adotado por Cristo. Essa doutrina, essa matéria sobre a adoção é muito linda, se você puder, se você ainda não estudou sobre ela, sobre a adoção. É muito linda esta matéria sobre a adoção, como Deus nos adotou em Cristo. A regeneração, a santificação, a fé, o arrependimento, a conversão, a reconciliação, todos esses elementos que envolvem a salvação, né? O próprio Deus, como diz aquele hino, né? Sócio de Deus, né? Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz, eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Eu sou sócio de Deus e eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Então Deus preparou tudo para nós. Né? Deus preparou tudo e nos deu. É tanto que o autor do Evangelho de João ali não achou palavras, né? não tinha palavras para descrever o grande amor de Deus. Ele ficou tentando achar palavras ali. No nosso português, o melhor que ele conseguiu colocar para nós foi dessa forma, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Se for olhar no original, vamos ver que é mais profundo ainda. Então o autor tentou achar palavras, mas nós conseguimos entender. Nós conseguimos captar pelo menos um pouco desse amor que Deus tem por nós, por mim, por você, pelo seu vizinho, pelo seu colega de trabalho, pelo seu colega de faculdade, enfim, por todos nós. E Ele quer salvar cada um de nós. Que Deus te abençoe ricamente. Fique firme. Espero ter podido te ajudar com esta lição. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.